Muito bom dia a todos, bom dia a todos. Bom, vamos iniciar o nosso webinar aqui hoje. Quero dar as boas-vindas a todos, tá? Bom, para quem não me conhece, eu sou Henrique Ferreira, sou líder de meio ambiente na Intertox. Nós vamos hoje falar no nosso webinar um tema muito amplo, tá? Que alguns de vocês têm muita dúvida, outros já têm isso no seu dia a dia com mais clareza, até com mais tranquilidade tem esse trabalho. Contudo, é sempre bom a gente ter isso mapeado. E o que a gente vai falar desse mapeamento? Em si, é sobre as legislações sobre resíduos. Alguns já podem pensar, nossa, então, legislação de resíduos não tem tanta legislação assim, Henrique. Olha, eu vou mostrar para vocês que a gente tem uma quantidade muito grande de legislações, tá? Claro, a gente vai falar a nível federal, tá, gente? Nível federal e citando algumas questões estaduais, tá? Mas alguns municípios ainda têm, lógico, pela sua emancipação, tem algumas legislações próprias municipais, tá? E o que permite a ele mesmo fazer e tomar e ter ali as suas medidas legislativas próprias. Então, vale sempre que vocês verifiquem nesse sentido, tá bom? Bom, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Bom, só falar brevemente sobre a Intertox, tá? Não sei se todos têm conhecimento, nós somos uma empresa, uma consultoria, nós desenvolvemos soluções no risco químico, toxicológico e ambiental, atuamos principalmente no ramo da indústria química, transportes, nós temos um setor de assuntos regulatórios, que trabalha principalmente com os principais órgãos como Anvisa, Polícia Federal e Polícia Civil, entre outros, tá? Nós temos um software que é o SafetyCam, que possui uma grande base de dados para elaboração de documentos como FDSR, FISP, entre outros, tá? Nós fazemos também controle de armazenamento, estoque. Temos o setor de meio ambiente, que eu sou líder na área, como eu já havia informado anteriormente. Nós trabalhamos com licenciamento ambiental, plano de gerenciamento de resíduos sólidos, pareceres técnicos, treinamentos, entre outros, tá? Temos também um setor de assuntos, segurança do trabalho, também atuando nessas frentes, com parte na segurança química, ABCBs, entre outros, tá? Bom, também atuamos em alguns cursos livres, acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, os nossos cursos com o Fabriciano Pinheiro, curso de transporte, curso de GHS, inclusive está sendo ministrado hoje, tá? Nós temos também alguns cursos em Company, cursos em EAD da NR26, sinalização de segurança e GHS. E aproveito também para explicar para vocês sobre a nossa linha editorial da Intertox. Nós temos mais de 20 livros publicados, onde vocês conseguem ter acesso e fazer até a compra deles no nosso site, tá? Nós temos a nossa Revinter, que é publicada trimestralmente, na qual nós publicamos monografias, estudos. Fiquem à vontade, tá? É aberta para que vocês possam fazer as suas publicações junto conosco. Temos também alguns e-books que estão disponíveis no nosso site, como por exemplo do RETEP, temos alguns de assuntos regulatórios também. E nós temos diversos webinars que não só eu, mas também outros líderes da Intertox, Fabriciano Pinheiro, Diogo, Mariana, nós pegamos alguns temas muito específicos e muito impactantes para vocês e nós tentamos passar um pouco sobre esse tema de forma mais clara para que vocês tenham uma melhor ciência, ok? Bom, sem muitas delongas, fiquem à vontade, nosso site da Intertox, vocês vão estar recebendo essa apresentação, vocês vão poder fazer o download dela, se não me engano já está até disponível, e aí vocês vão poder acessar esses links. O linkzinho da Intertox está aqui embaixo, tá? Por favor, fiquem à vontade para fazer uma avaliação e poder navegar pelo site. Bom, então vamos lá. Vamos tentar deixar claro e vamos tentar trazer a questão de resíduos para o básico, imaginando aqui que eu sei que muitos de vocês têm um conhecimento, mas é válido que tratemos a questão do resíduo, vamos nivelar por baixo. Então, para esse nivelamento a gente precisa entender o que é um resíduo. Então, algumas definições, né, existem, a definição pela 10.004, contudo eu gosto de utilizar a que está expressa na Lei 12.305, que é a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, que norteia aí as principais atividades, instrumentos e ações frente a resíduos em todo o território nacional. Então, pela essa própria lei, a definição de resíduos é material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade,
a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder nos estados líquido, sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes líquidos, cujas particularidades tornem-se inviável o seu lançamento na rede pública de esgoto ou em corpos d'água, ou exijam que isso uma solução técnica, econômica, inviáveis na face da melhoria da tecnologia disponível. Trazendo nesse patamar, então, a gente pode observar, primeiro, que fala de resíduo sólido, mas a gente tem gases e a gente também tem até a questão líquida. Então, sim, o resíduo sólido não é somente aquele resíduo um estado físico sólido, tá? A legislação, ela abrange também os resíduos gasosos, efluentes líquidos, também engloba nessa questão de resíduos, tá? E, principalmente, que não tornem viável a sua disposição em, por exemplo, corpos d'água ou na rede pública de esgoto, o que já é previsto em legislação, que existem uma série de parâmetros, tá? Mas, então, qualquer tipo de resíduo, isso sempre é válido vocês fazerem a avaliação frente à legislação municipal e estadual, tá? Mas qualquer alteração físico-química ali, é muito provável que não caiba já esse enquadramento, ou seja, que não é possível que seja jogado como na rede de água pluvial ou na rede de esgoto, tá? Então isso cabe uma avaliação. E aí, bem dito, tá? É bacana vocês avaliarem que efluente sanitário é uma questão já diferenciada, principalmente se tratando nessa questão, tá bom? Ele, tratando-se de um efluente sanitário em si, ele pode ser destinado na rede de esgoto comum. Então vamos lá. E acho interessante, então, a gente entendeu sobre o resíduo, né? Algumas atividades ali que você pode ocorrer, você pode também fazer o tratamento, exposição, então reciclagem também. Mas então, existe algum rejeito, algo que não é aproveitado? Sim. Na própria política também traz essa questão, que são resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada. Então, não é possível, para esse cenário aqui específico do rejeito, fazer uma reciclagem, uma reintrodução, ou fazer até um aproveitamento energético desse resíduo, tá? A não ser a disposição final ambientalmente adequada. E o que seria em si? A depender do tipo de resíduo, né, a depender da composição química dele, a gente está falando aí de talvez uma incineração para neutralização ali alguns compostos químicos e posteriormente a disposição dessas cinzas em um aterro industrial, para que ele fique controlado e que ele não cause impactos ambientais posteriores. Isso seria uma disposição final ambientalmente adequada, tá? Nessa questão trazendo especificadamente para rejeitos. Muitos de vocês podem não ter essa situação dentro dos empreendimentos de vocês. Contudo, ela é muito comum no dia a dia, principalmente para quem faz o tratamento desse resíduo no final da ponta ali dessa cadeia, tá bom? Então vamos lá. Como o tema do webinar é falar sobre as legislações que tratam a resíduo, a gente tem que ser bem amplo, tá? Legislação de resíduos nós temos em várias vertentes e uma delas é a da logística reversa. E o que é a logística reversa? A logística reversa é um instrumento que foi introduzido pela Lei 12.305 de 2010, que é a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, que a gente falou nos slides anteriores, tá? E ela é um instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, que a gente pode observar aqui no cantinho da tela, no canto direito, que quais são esses conjuntos de ações? A manufatura do produto, a venda, a manufatura, então a produção desse produto, né? A venda ao consumidor, e uso do consumidor, então o consumidor final, eu, você. A geração de resíduo pós-uso, então aquele plástico gerado ali por aquele resíduo, né? A gente pode observar dessa forma, então aquele plástico, até alguns casos também a gente pode pensar também no pós-uso, por exemplo, de equipamentos eletroeletrônicos que depois do nosso uso precisa de fazer uma destinação ambientalmente adequada para ele, né? Não é somente o plástico que envolve para alguns casos, tá? Então eu gosto de deixar isso claro e eu já vou dar um adendo referente a isso quando a gente falar aqui do acordo setorial que está bem aqui na minha esquerda. Perdão, aqui a câmera está invertida. Bom, continuando, então nós temos a geração do pós-uso e a captação desses resíduos e a reintrodução na cadeia produtiva ou a destinação final. Por exemplo, a gente pode falar aqui dos plásticos, entre outros, né, que você pode fazer a reintrodução nele por um tratamento simples para fazer a reintrodução dele como um plástico aí, novamente, no ciclo produtivo, ou para alguns tipos específicos, como a gente pode estar observando aí ultimamente, na questão dos medicamentos, que é a captação dele para sua destinação final, com uma questão de logística reversa nisso, mas com a preocupação principalmente nos impactos que podem ser gerados, tá? E o que eu digo
Por que eu disse no aspecto que vale casos específicos? Quando a gente pega aqui na definição do ato, do acordo setorial, é um ato de natureza contratual firmado entre o poder público e os fabricantes, importadores e distribuidores ou comerciantes, tendo em vista a implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. Nesse aspecto aqui, tá? Neste caso específico, isso é muito conversado entre todas as esferas, tanto poder público, iniciativa privada, para que seja costurado um acordo que seja interessante para todas as partes e principalmente que alcance o objetivo desse instrumento, que é a logística reversa. Tá? Então, é sempre avaliado principalmente pelo impacto ambiental deste produto frente à sociedade. E isso fica muito claro quando a gente observa no artigo 33, tá? Principalmente porque ele traz aqui uma série de produtos, tá? Na verdade, uma série de resíduos e alguns casos aqui produtos que são obrigados a ser estruturado uma logística reversa, mas isso já está até um tanto estruturado no Brasil, que está na Lei 12.305, que são no caso dos agrotóxicos, as pilhas e baterias, os pneus, óleos lubrificantes, lâmpadas fluorescentes, produtos eletroeletrônicos, eletrodomésticos, medicamentos similares e tintas imobiliárias, que são aí das embalagens vazias, tá? Isso aqui não é nenhuma novidade, porque isso aqui já está muito bem introduzido no Brasil de forma geral, tá? Na verdade, os fabricantes já estão com esse sistema de logística reversa implementados e muito amplos, inclusive, tá? O que alguns estados, inclusive, vão até mais além, isso aqui é a nível federal, tá, gente? O estado de São Paulo, por exemplo, está com outros, até trazendo a questão de plásticos aí, de produtos que foram utilizados. Alguns estados do sul têm até algumas questões aí voltadas a bitucas de cigarro. Então, você tem aí uma questão de logística reversa muito abrangente, tá, em todo o Brasil. Então, a legislação federal, ela é um pouco mais, ela trouxe aqui como norte alguns tipos de resíduos que tinham um grande impacto ambiental a ser gerado, e nós temos também alguns estados que são um pouco mais restritivos até e colocam alguns setores, né, alguns planos de logística reversa um pouco mais para frente. Então, essa é uma questão federal, só queria deixar isso claro para vocês. E aqui, no artigo 33, no parágrafo 1º, na forma do disposto deste regulamento, os acordos setoriais e termos de compromisso firmados entre o poder público e o setor empresarial e os sistemas previstos no caput serão estendidos a produtos comercializados em embalagens plásticas, metálicas ou em vidro. Ou seja, permite aqui que a logística reversa seja um pouco mais abrangente, principalmente para as embalagens plásticas dos produtos que estão ali armazenando por exemplo, ali o produto em si, tá? Então, a gente pode ver que a logística reversa permite isso, ok? Bom, só para deixar para vocês claro, para deixar claro para todos, antigamente na logística reversa existia assim, uma discussão muito ampla, que era o seguinte: alguns fabricantes implantavam, sentavam, né, junto ao Ministério, etc., entre outros, ou até junto com a CETESB, entre outros órgãos ambientais, e costuravam ali um acordo setorial com a intenção principalmente de reintroduzir esses resíduos, até pelo próprio compliance e objetivo global da própria empresa. Isso a gente está falando de indústrias aí multinacionais. E antigamente existia uma brecha na legislação que, caso você não fizesse parte desse acordo setorial, você não era obrigado a cumprir. Contudo, esse decreto 9177, que foi publicado pelo Michel Temer em 23 de outubro de 2017, trouxe uma isonomia nessa situação, de que as empresas que assinaram e as empresas que não assinaram têm a mesma obrigatoriedade de cumprir, seja ela individualmente ou por meio do acordo setorial, tá? Então, por mais que você seja ali, então você não tenha assinado ou não tenha feito parte desse acordo setorial, que esteja sendo ali costurado, descrito, você terá a obrigatoriedade de cumprir aquilo que está descrito, por mais que você tenha ou não tenha interesse ali de fazer parte durante ali essa discussão desse acordo, tá? Então, esse decreto trouxe uma isonomia para que todo o setor em si, a logística reversa, finalmente tomasse ali passos com o objetivo de atingir a todos os setores, tá? E realmente usá-lo como a logística reversa como um instrumento social em si para a reintrodução desses resíduos na cadeia produtiva. Então, perfeito, falamos da logística reversa aqui brevemente, tá? Gente, eu não vou entrar muito a profundo em cada uma dessas legislações, tá? Realmente o tema é muito amplo, e cada uma dessas legislações se desenvolvem aí em alguns artigos, em a forma como a gente operacionaliza isso dentro da nossa empresa, tá? Aqui é pra gente
mostrar a legislação, mostrar a amplitude, a quantidade de legislações voltadas a resíduo e qual a legislação e o para que ela serve, tá? Então, vocês até me perdoem por não ser tão profundo nesse sentido, tá? Bom, a portaria número 280 de junho de 2020, que entrou em vigor agora em janeiro, trouxe muita dor de cabeça para muita gente, né, eu imagino, que foi a implantação do Manifesto de Transporte de Resíduos, que é uma ferramenta online, né, que foi desenvolvida pelo CNIR, e está até em vigor por questão do CNIR, que é trazer a questão dos manifestos de transporte de resíduos, tirar ele da mão do emissor ali, né, ou do transportador e colocar ele num sistema do próprio governo, no qual você entra, cadastra ali o seu resíduo, o seu empreendimento, né, a geração dele, e faz a emissão desse manifesto de carga, no qual ele vai ter validade na emissão, no transporte, no armazenamento temporário ou destinação final, onde vai ter essa validação e essa rastreabilidade. Ou seja, isso vai auxiliar o governo, principalmente, a ter, primeiro, que um inventário nacional de resíduos sólidos, que está mais do que na hora, né? Um inventário real da quantidade de resíduos que são gerados no Brasil de forma geral, e principalmente evitar fraudes de equipamentos, de empresas, né, na verdade, que não tenham essa existência, não tenham como validar. Então, essa é uma ferramenta importante que o governo trouxe para si a responsabilidade dessa emissão desses manifestos de transporte, tá? Uma questão muito clara: a utilização do manifesto do MTR é obrigatória em todo o território nacional e para todos os geradores de resíduos sujeitos à elaboração do plano de gerenciamento de resíduos sólidos, conforme está disposto no artigo 20. Não vou entrar tanto em detalhes, porque a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais na frente, tá? Então, a sua utilização é obrigatória nesse sentido. Os estados brasileiros que possuam um sistema de MTR já implantados, ou seja, o CETESB, que agora já entrou em vigor com o SIGOR, o INEP também tem seu próprio sistema, Minas Gerais, entre outros, que tem já os seus manifestos implantados e optarem pelos seus sistemas próprios, deverão disponibilizar essas informações. Ou seja, as informações ali de movimentação de resíduos no próprio estado, esses órgãos terão que passar para o Ministério do Meio Ambiente para que eles tenham então essas informações em sua posse. Bom, aqui só falar para vocês, como eu comentei, alguns estados que possuem o seu próprio sistema, tá? O IMA de Santa Catarina, a FEPAM, nós temos o SIGOR e o MTR de Minas Gerais. São alguns estados aí que já tinham, o SIGOR foi um pouco mais recente, né? Mas os outros estados aí já estavam com esse projeto um pouco mais à frente, tá? Então, só para deixar vocês cientes sobre isso. Tem algumas dúvidas muito específicas quanto à dupla emissão desse documento, quando sai de um estado para o outro. Tem realmente, isso ainda está acontecendo, tá? Infelizmente essa duplicidade acaba até perdendo um pouco do sentido, já que a gente imaginaria que se é um sistema unificado e cada estado depois vai repassar isso para o Ministério do Meio Ambiente, dubiedade de informação pode causar algum conflito posterior, né? Contudo, é o que está rolando nessa regra atual, tá? Então a gente só precisa se adequar, tá, gente? Bom, falar aqui brevemente sobre a CONAMA 452, alguns de vocês podem não ter tanta ciência dela, a Convenção da Basileia, que dispõe sobre os procedimentos de controle de importação de resíduos, conforme as normas adotadas aí pela própria Convenção, tá? Controle transfronteiriço de resíduos, principalmente para resíduos perigosos e para o seu depósito. Essas autorizações são feitas diretamente pelo IBAMA, tá? Tá aqui as informações para você solicitar até verificar se é permitido ou não esse tipo de resíduo. Então eu já disponibilizo para vocês aqui esse e-mail do IBAMA, tá? Que é resíduos.sede@ibama.gov.br. Podem enviar para verificar essa possibilidade. Muitos resíduos são proibidos no Brasil, tá? Contudo, existem algumas salvaguardas, por exemplo, alguns eletroeletrônicos que você pode solicitar para fazer essa importação, no qual você pode fazer reciclagem aqui em território nacional. Mas vale fazer uma consulta via e-mail com eles para poder posteriormente solicitar a autorização. As fases da importação, tá, gente? Eu deixei descrito aqui para vocês aqui embaixo. Bom, aí nós temos o Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos, o CNORP. Bom, o CNORP, ele também é um instrumento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, tá? Ele foi definido nela, inclusive, como para sua utilização. Ele foi incorporado na ferramenta do IBAMA, ou seja, no Cadastro Técnico Federal,
Contudo, ele entra no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e parte também do seu reporte necessário. Então, a movimentação desses resíduos entra nas atividades potencialmente poluidoras, no RAP anual, que muitos de vocês já devem realizar ele anualmente, né? De 1º de fevereiro a 31 de março, já é rotina nossa praticamente. E existe um pequeno adendo, não é somente fazer o reporte desses resíduos frente ao RAP. Se você faz a geração, o transporte, o armazenamento temporário ou a destinação final, o CNORP, o IBAMA, né, por essa instrução normativa que eu vou mostrar para vocês, que é a instrução normativa número 1, está até aqui embaixo, deixa eu colocar o mouse aqui para vocês, imagino que vocês estejam vendo. A instrução normativa número 1 de 2013, ela traz que existe a necessidade de indicar um responsável técnico para fazer o gerenciamento desse seu resíduo. Seja ele, como se você sendo um gerador, um transportador, um armazenador temporário ou um destinador final. E, gente, sempre recebo essa dúvida e já deixo aqui um parênteses para vocês, tá? O responsável que será indicado, as atividades dele, o conhecimento dele técnico tem que ser compatível com o resíduo que está sendo gerado. A gente não pode, por exemplo, colocar um engenheiro civil, gosto de usar sempre esse exemplo, um engenheiro civil para ser responsável pela geração de um resíduo da indústria química. Ele não tem esse conhecimento fundado nessa questão da geração do resíduo, principalmente numa questão até conhecimento químico. Então, não é possível. E, principalmente, o próprio IBAMA deixou claro que ele utiliza como base para essa execução dessas atividades, principalmente a indicação dessa responsabilidade técnica, ele usa como base o CBO, que é o Cadastro Brasileiro de Ocupações. Então, caso na sua formação acadêmica não esteja lá descrito isso especificadamente, ou seja, você não pode fazer esse gerenciamento desse resíduo em nenhuma dessas fases que eu comentei com você, tá bom? Então, bacana de deixar isso claro para vocês e principalmente, tá? Se você você fizer esse enquadramento, você já tem hoje o Cadastro Técnico Federal do IBAMA, que é o que até que eu deixei claro aqui embaixo, tá? Se você já tem o Cadastro Técnico Federal do IBAMA, já faz as atividades, o relatório o reporte do RAP anual, as atividades potencialmente poluidoras, fazer este novo enquadramento para o CNORP não vai hoje, tá? Não vai trazer mais nenhuma taxa ou multa para vocês, tá, gente? Então, você só precisa fazer hoje pela legislação, que é a Lei 10.165 de 2000, deixa claro que somente para as atividades potencialmente poluidoras, CTF APP, que tem a necessidade de você realizar o pagamento da taxa do TCFA, que é a taxa de controle de fiscalização ambiental. Para o CTF AIDA, que quando você faz a indicação desse responsável técnico, você precisa fazer outro cadastro dentro do IBAMA, que é do CTF AIDA, que é a atividade e instrumento de defesa ambiental. Você precisa fazer esse cadastro, mas não tem a necessidade de fazer o pagamento de nenhuma taxa, tá? Então, olha, uma boa notícia para a gente não precisar fazer um pagamento de mais nenhum tributo, né? Bom, algumas categorias aqui, tá? Que já tem a instrução normativa, ela deixou claro algumas categorias que tem essa necessidade de fazer o seu cadastramento e que são geradoras de resíduos, tá? Perigosos, tá na instrução normativa no anexo 1. Então aqui a gente pode citar como exemplo a extração de tratamento de minérios, a indústria da borracha, temos a indústria química aqui em peso, tá? Com várias outras atividades. Nós temos... Aqui como atividade também considerada como geradores na categoria de transportes, que é a categoria 18. Nós temos também algumas atividades que são caracterizadas consideradas como transportadoras, né? Então aqui no item 18, transporte de cargas perigosas, transporte de produtos. Nós temos também aqui algumas atividades que são consideradas, até peço desculpas, aqui está um pequeno erro de digitação, tá? É armazenamento temporário, tá? Que é o depósito de produtos químicos e produtos perigosos. Essa atividade em específico também caracteriza como armazenamento temporário, tá? Então peço desculpas, não é transportadores aqui, é armazenamento temporário. E aqui algumas atividades que são consideradas como destinadores finais, que estão cadastrados também, padronizados pelo IBAMA, que estão todos aqui no item 17, ok? Quando você fizer esse enquadramento junto ao CTF AIDA, pela própria instrução normativa, vai ficar aqui descrito, tá, gente,
que embaixo vai ter ali as atividades do Cadastro Técnico Federal e embaixo vai ficar ali CTF, AIDA e o cadastro de uma dessas atividades aqui, ó. Gerenciamento de resíduos perigosos, geração de resíduos perigosos, Lei 12.305 de 2010, ou operação, ou transporte de resíduos, ou armazenamento de resíduos, ou destinação de resíduos perigosos, tá? Então, um desses cadastros, você vai precisar fazer essa descrição e indicar um responsável técnico para tal. Se você tiver todas essas atividades, você deve fazer a indicação de um responsável técnico para cada uma delas. Se forem atividades em setores diferentes, então um responsável técnico para cada uma dessas atividades de setores diferentes. Sistemas de classificação de perigo aplicável a resíduos. Bacana. Estabelece alguns critérios, tá, para classificar resíduos em classes de perigo, com as escalas de graduação e periculosidade e mecanismos de comunicação e risco desses perigos. Não existe resíduo perigoso, é um conceito muito discutido, inclusive o Fabriciano Pinheiro, que fala bastante sobre isso no nosso curso. É sempre uma dúvida que nós sempre temos. Henrique, a classificação, peraí, meu resíduo ali, ó, meu produto, meu composto, ele não é perigoso pelo GHS, então ele não é um resíduo perigoso. Peraí, a gente precisa lembrar do seguinte, gente, tem todas essas classificações de perigo. Nós temos aqui o diamante de Rommel, nós temos aqui os diagramas aqui que são utilizados para o transporte, entre outros, tá? São empregados aí em todo o mundo. Contudo, a gente precisa deixar isso aqui muito claro. Existem 3 tipos de classificação. A ABNT 10.004, que trata sobre a disposição final desse resíduo. A resolução ANTT 5947, que foi atualizada, né, para a classificação para o transporte terrestre. E nós temos a 14725, que é a classificação para GHS. Embora sejam classificações, né, que tenham ali pontos de fulgor diferentes, etc., a gente tem que entender que são normas que são destinadas a finalidades diferentes. Quando a gente trata aqui para resíduo pela ABNT 10.004, a gente está tratando para destinação desse resíduo. Então, se ele pode ter uma reação, se ele pode contaminar um lençol freático e principalmente trazendo aqui, ó, a ideia de contaminação, então risco à saúde humana e ao meio ambiente. A gente não está tratando desse produto como trata o GHS, por exemplo, que trata sobre o manuseio, trata sobre ali as informações de segurança, que são tratadas ali principalmente na questão da FISP, entre outras, né? Que são informações exatamente voltadas para a segurança do trabalhador, principalmente. Diferente também da resolução da NTT, a 5947, que trata dessas classificações para o transporte, ou seja, principalmente para a identificação da fiscalização rodoviária e também, principalmente, né, que é muito utilizado para caso haja um acidente, como o que é aquele caminhão transportável e como nós vamos atuar para mitigar esse acidente. Então são classificações diferentes para finalidades diferentes. Então, mas é muito comum o pessoal falar, mas ele não é perigoso para transporte, ele não é perigoso para o meio ambiente e para o transporte. Peraí, mas para resíduo final, para sua disposição final, ele trata em si, a gente está falando de para o que é a destinação dele. Ele é perigoso para um aterro sanitário? Ele é perigoso, ele tem que ser incinerado ou não? Então isso tem que ficar bem claro para vocês, tá? Então vamos falar só um pouquinho da ABNT 10.004. Bom, ela classifica a questão dos resíduos sólidos, tá? Que envolve a identificação do processo ou atividade que lhes deu origem. Então a identificação do resíduo não necessariamente precisa sempre ter um laudo, tá? Essa classificação ser realizada envolvendo a identificação do processo ou atividade que deu origem, os seus constituintes, suas características e a comparação desses constituintes com a listagem que está disponível na NBR 10.004, tá? A partir dessa comparação, você vai poder fazer, inclusive a própria 10.004 lá está sofrendo revisão, inclusive está na BNT lá para ser revisada. Ela tem um fluxograma de avaliação no qual você, a partir dessa avaliação, você vai dizer se ele é um resíduo classe 1 perigoso ou se ele é um resíduo não perigoso, que seriam os classe 2, que se desenvolvem em 2 subclasses, tá? Se destrincham em 2 subclasses. São o classe 2A, que é um resíduo não inerte, e o resíduo classe 2B, que é um resíduo inerte, tá? Então, que não tem perigo algum, seria ali alguns tipos de minerais específicos, resíduos da construção civil, mas precisa ser avaliado caso a caso, tá, gente?
Aqui nós temos a resolução da NTT, a 5947, que é a classificação para transporte terrestre, tá? O slide ficou um pouquinho em cima, peço até desculpas, tá? Então, aqui, o que está descrito aqui no título é instruções complementares. Então, resíduos para o transporte, e suas soluções e misturas, ou artigos que contêm ou estão contaminados por um ou mais produtos sujeitos a disposições deste regulamento, para os quais não sejam previstas a utilização direta, mas que os transportadores para fins de descarte, incineração ou qualquer outro processo de destinação final. Então, ela também trata exatamente dessa questão para resíduos. Então, aqui essa nomenclatura para resíduos. Que a gente pode trazer também um segundo ponto. Resíduos devem ser transportados de acordo com as exigências aplicáveis à classe apropriada, considerando-se os seus riscos e critérios presentes neste regulamento. Bacana deixar isso claro, tá, gente? Está na resolução ANTT 5947 e nas suas instruções complementares. Só para trazer aqui um panorama geral da complexidade, a própria ANTT ela traz diversas classes. Então a gente tem aqui a classe 1, que são de explosivos, classe 2 de gases, líquidos inflamáveis, nós temos sólidos inflamáveis, substâncias sujeitas a combustão espontânea, substâncias oxidantes ou os peróxidos orgânicos, material radioativo, substâncias e artigos perigosos diversos, incluindo substâncias que apresentem risco para o meio ambiente. O pessoal aí geralmente gosta de classificar as questões de resíduos, tá? Mas, via de regra, não é sempre por aí, tá, gente? Bom, aqui a elaboração de FDSR, rotulagem desses resíduos. Eu trago para vocês aqui a NR25, que traz aqui alguns conceitos sobre a questão do gerenciamento desses resíduos. A necessidade, essa NR deixa muito claro que deve existir um documento que controle a geração, o resíduo que é gerado, né, para que o trabalhador tenha o conhecimento ali do resíduo que está sendo manuseado. Nós da Intertox entendemos então que a partir dessa definição, o mais adequado é a FDSR como um documento mais completo e abrangente para atender a NR25 de 2011, ok? Para a questão dos resíduos industriais, na qual essa própria FDSR ela contém 13 campos, está diferente da FISP nesse sentido, mas contém aqui informações muito importantes para que seja apresentado ao trabalhador e que dê atendimento a essa portaria SNR 25, tá? Plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Comentei com vocês lá atrás. Então, principalmente para o CINIR, né? As empresas que são ali obrigadas a estruturar, então a participar do CINIR, são obrigadas, são as que têm obrigatoriedade de elaborar um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Mas Henrique, quais são essas empresas? Então vamos lá, eu separei aqui para vocês. Primeiro, os geradores de resíduos sólidos previstos nas alíneas E, F, G e K. Adivinha de qual legislação? De novo lá, a nossa Lei 12.305, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que basicamente a gente utiliza de forma bem ampla para resíduos. Ela contém esses instrumentos que são muito úteis, tá? Então vamos lá no artigo 13, separei aqui para vocês. Artigo 13, inciso 1º, resíduos dos serviços públicos de saneamento básico gerados nessas atividades, tá? Excetuando-se os referidos na linha C, aí eu trouxe aqui a linha C, são os resíduos sólidos urbanos. Nós temos os resíduos industriais, os gerados nos processos de produção e ou os gerados na pesquisa, extração e beneficiamento de minério. Nós também temos aqui os estabelecimentos comerciais de prestação de serviço que gerem resíduos perigosos e que gerem resíduos... Então, beleza, um estabelecimento comercial ou de prestação de serviço que gere um resíduo perigoso. Então, uma casa do óleo aí que faz a troca de óleo, tem a necessidade de elaboração de um plano de gerenciamento de resíduos sólidos? Tecnicamente, sim. Gera resíduos perigosos, é um estabelecimento comercial e que gera um resíduo perigoso, óleo, lubrificante, etc. Tem essa necessidade pelo que está descrito aqui na lei, tá? Ou, aí nós temos aqui na linha B, que gerem resíduos que, mesmo caracterizados como não perigosos, por sua natureza, composição ou volume, sejam equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público municipal. Todo município existe uma legislação específica na qual ele coloca ali a quantidade que ele considera como uma geração doméstica de resíduos. O município de São Paulo aqui, se não me falha a memória, até 200 litros. Passando-se disso, não é um resíduo gerado de uso doméstico. Então, a própria empresa deve fazer a contratação e
a gestão desses resíduos por conta própria. Então veja bem, se essa empresa, caso tenha essa geração que passe dessa quantidade, e aí vale a pena você observar a legislação municipal do que é, e dar a caracterização clara do que é um resíduo doméstico. Se passar, a sua empresa tem a necessidade de contratar uma empresa para fazer essa gestão, tá? Isso é muito claro, acho que para todos. E então você também tem que elaborar um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Então isso aqui é muito interessante e é legal deixar claro para todos vocês. Algumas pessoas têm um pouco de dúvida nesse sentido, tá? Empresas de construção civil, tá? Responsáveis pelos terminais e instalações referidas, entre outros aqui que eu não vou falar todos porque são muitos, tá? Descrição do empreendimento. Então aqui, e o que esse plano de gerenciamento de resíduos sólidos deve conter? Deve conter a descrição do empreendimento, diagnóstico desses resíduos que são gerados. Eu posso citar aqui também metas e procedimentos relacionados à minimização dessa geração desses resíduos, tá? Quem tiver dúvida, por favor, dá uma olhadinha, o artigo 21 da Lei 12.305, está toda a descrição do que é o conteúdo mínimo para se ter no seu plano de gerenciamento de resíduos sólidos, tá? Então, eu já não vou entrar tanto nesse quesito por conta disso. Aqui, eu comentei com vocês que eu ia comentar sobre as legislações federais e algumas estaduais. Vou citar aqui brevemente a legislação estadual do estado de São Paulo, que traz aí a necessidade do CADRE. Muita gente tem muita dúvida, tá? O próprio artigo, o decreto 54645 de 2009, ele estabeleceu um documento padronizado, né, para declaração pelos geradores desses resíduos, transportadores e suas unidades receptoras desses resíduos, que é a necessidade, então, de um documento a ser lavrado para rastreabilidade dos resíduos, principalmente resíduos de interesse ambiental. E aí ele traz uma definição do que são esses resíduos de interesse ambiental. Inclusive, esse instrumento aqui que foi implantado no estado de São Paulo, ele é previsto também na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que traz ali que o próprio estado pode, por meio de um documento, um formulário específico, né, implementar uma política mais restrita para resíduos que tenham interesse ou sejam mais agravantes à sua própria avaliação. Então, o Estado de São Paulo estabelece. E esse documento de rastreabilidade e controle, ele é o CADRE no Estado de São Paulo, que todos conhecemos, que é o certificado... Ai, meu Deus, certificado de movimentação de resíduos de interesse ambiental. Quase travei na sílaba. Bom, perfeito. E quais são, então, esses resíduos de interesse? A gente pode citar aqui alguns, tá? Que tá descrito. Então, resíduos industriais perigosos, classe 1, segundo a norma NBR 10.004, ou seja, aquilo que a gente comentou agora há pouco. Então, os resíduos que são classe 1 perigosos, para o estado de São Paulo, eles são resíduos de interesse. Então, para a sua movimentação, para a sua destinação, ele tem a necessidade de a emissão de um CADRE. Nós temos outros, tá? Resíduo sólido domiciliar coletado pelo serviço público, lodo do sistema de tratamento, EPI contaminado, embalagens de EPI contendo PCBs, resíduos de curtume, entre outros, tá? Que a gente pode colocar aqui, que são vários nessa questão. Resíduos de serviço de saúde dos grupos A, B, e E, entre outros, tá? Então vale a pena você dar essa observada. Então esses são resíduos de interesse ambiental que foi estabelecido por esse decreto, a qual a CETESB controla a sua movimentação, tá? E aqui eu cito para vocês outras legislações que foi o que eu comentei para vocês. Se a gente fosse falar sobre todas, tá? E digo para vocês com conhecimento, são muitas legislações que tratam a respeito, isso que a gente não trata também algumas legislações municipais. Mas a gente pode citar aqui, por exemplo, outras legislações e exigências entre estados, tá, e também federal, que também que são necessárias para ser atendidos, que está correlacionado à questão de resíduos diretamente. Nós temos aqui os inventários estaduais de resíduos, a deliberação da Copan 223, da CEMAD, que traz ali uma necessidade de você classificar o seu resíduo antes para fazer essa movimentação e enviar para o estado de Minas Gerais. A autorização, a AATPP, sempre trava-línguas, a autorização ambiental para transporte de produtos perigosos, que quando caracterizada como transporte interestadual, tem a necessidade de você fazer um cadastramento junto ao IBAMA para informar tipo do resíduo, placa, entre outras informações,
para ter autorização para transportar esse resíduo entre outros estados, tá? E produtos perigosos também, vale ressaltar. Instruções para o manuseio, armazenamento, medidas preventivas, tá? Em situações envolvendo resíduos perigosos e questões de emergência. A identificação das embalagens, também tem uma legislação específica para a identificação de embalagens, inclusive dos resíduos. Exigências aplicáveis ao transporte terrestre desses resíduos perigosos, também muito discutido, o Fabriciano comenta bastante no nosso curso a respeito disso. A identificação dos volumes e sinalização dos veículos no transporte desses resíduos. A NBR 12235, que trata sobre especificadamente orientações para o armazenamento adequado dos resíduos perigosos. Então, gente, para vocês verem, é muito amplo. É muito amplo. Em cada uma dessas normas tem muita informação a respeito que a gente precisa se atentar para atender adequadamente a legislação que está vigente, tá? E as instruções técnicas aí. Bom, eu aproveito aqui então, esse daqui foi um briefing para falar para vocês sobre todas as legislações. Eu aproveito para comunicar para vocês que a gente vai estar elaborando, na verdade a gente vai estar realizando a nossa terceira edição do nosso curso de gerenciamento de resíduos sólidos, tá? Vai acontecer no dia 11 e 12 de agosto, ele é de 2 dias. Então, a gente vai das 8h30 da manhã até as 5h30 da tarde, mais ou menos. Isso que a gente precisa se atentar até com a quantidade de perguntas, porque realmente é um curso denso, tá? Com muitas informações, na qual nós entramos todas essas legislações que eu comentei com vocês agora, referente a resíduos sólidos, e nós nos aprofundamos com essas informações, principalmente com as dificuldades que vocês têm no dia a dia com essas legislações. Então, nós vamos fornecer para vocês aí todo esse arcabouço. Esse curso é ministrado por mim e por Fabriciano Pinheiro, que é o diretor da Intertox, tá? Tem um amplo conhecimento, principalmente na parte de classificação desses resíduos, toxicologia e tudo mais. Bom, todas as dúvidas com referente à classificação dos resíduos, vocês vão tratar com ele lá e ele vai sanar a dúvida de vocês totalmente nesse quesito, tá? Eu aproveito para deixar claro para vocês, nós temos aqui alguns descontos para associados, então quando vocês tiverem quiserem participar, nós temos aí com vários conselhos regionais de química, inclusive daqui de São Paulo, nós temos uma parceria, tem alguns descontos, também temos da Sindus Pharma e do Citivesp. Para observar a questão desses descontos, peço a gentileza para vocês, cliquem nesse linkzinho aqui que vocês vão estar da apresentação de vocês, vocês vão lá e podem observar eles todos, e aproveito também para dizer que todos os que participaram do nosso curso de resíduos, do nosso webinar aqui que vocês estão assistindo agora, receberão um e-mail, tá? Com a divulgação de um desconto especial para que vocês, caso tenham interesse, vocês possam aí estar participando desse curso conosco, tá? Por favor, dúvidas que vocês tenham, vou tirar aqui a minha câmera, esse aqui é o meu e-mail, tá aqui na lateral, tá? É h.ferreira@intertox.com.br. Fiquem à vontade para me mandar e-mails com dúvidas, tá? Nosso webinar passou um pouquinho dos 20, 30 minutinhos habituais. Realmente eu quis trazer para vocês aqui bastante informação a respeito, deixar vocês bem cientes, tá? E eu vou abrir aqui para responder 2 perguntinhas, tá? E aí a gente finaliza. Mas por favor, se vocês tiverem dúvida, envia no meu e-mail. Eu posso demorar 2, 3 dias para responder, mas eu sempre respondo a todos, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui nas dúvidas. Bom, a dúvida do Fernando. Caso eu gere resíduos na minha empresa e os transporte, tenho necessidade de me inscrever no PNORP? Fernando, sim. Caso você tenha a geração desses resíduos, tá? E você tenha enquadramento em uma daquelas atividades que a gente mostrou lá no anexo 1 da Resolução Normativa número 1 do IBAMA de 2013, você tem então a necessidade de indicar um responsável e indicar também que você gera esses resíduos perigosos na sua empresa. Então, a sua empresa tem 2 atividades. Tanto ela gera quanto ela transporta. Maravilhoso. Você precisa indicar se é o mesmo responsável técnico para ambas as atividades. Você vai incluir essas atividades lá no CTF-AIDA, vai cadastrar a sua empresa antes, tá? No CTF-AIDA, cadastrar o responsável técnico, o responsável legal lá também e indicar esse responsável como responsável tanto da geração desses resíduos quanto do transporte deles, tá? Perfeito? Vamos aqui para a próxima dúvida. Flávia, no curso de resíduos vocês ensinam a classificar os resíduos conforme a 10.004? Flávia, sim. Você aprende a fazer essa classificação adequada, tá? Inclusive o Fabriciano Pinheiro que faz ministra essa parte do curso.
ele dá um enfoque especial para a parte de classificação, inclusive explica que não tem essa necessidade de você solicitar já uma caracterização desses resíduos sólidos, uma vez que você pode ali avaliar conforme as constituintes e os processos que foram gerados. Ele explica isso com profundidade e ainda fazemos alguns exercícios práticos para que vocês ali pratiquem e saiam dali com a correção. Já, nossa, então eu classifiquei certinho, já tira a sua dúvida e traz também até a situação da sua própria empresa ali, que a gente pode estar auxiliando vocês, tá bom? Pessoal, eu queria agradecer muito a todos, tá? Por participarem desses 46 minutinhos. Peço desculpas, tá? Foi um pouco estendido, mas eu quis dar certa profundidade. Fica esse convite para vocês que tiverem um pouco de dúvida ou quiserem aprender mais a respeito da questão de resíduos, tá? Nosso curso que vai acontecer no dia 11 e 12, lá no site da Intertox, no Intertox Academy, você consegue fazer a inscrição. Qualquer dúvida, estamos sempre à disposição, tá? Agradecemos e eu desejo uma ótima semana para vocês. Tchau, tchau!